Bom dia, a paz do Senhor, amada igreja. Hoje nós temos palavra de Deus para os nossos corações, um culto de adoração ao nosso Rei. Eu convido você, aí onde você está, para cultuar ao Senhor. Amém? Toda quarta-feira, às 7:30 da noite, temos culto de ensino e oração. Venha participar conosco. Tenha um culto abençoado em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor, amada igreja. Que bom podermos hoje, de manhã pela manhã, cultuarmos ao nosso Deus mais um domingo. Que Deus possa abençoá-los nesta manhã gloriosa, amém? Eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos, que se encontra em Malaquias 3, no versículo 10. Leiamos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Oh, glória a Deus, que promessa maravilhosa! É a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver que nos dias de Malaquias, o povo ignorava o mandamento de Deus, de dar o dízimo da sua renda para a manutenção do templo. Possivelmente temeram perder aquilo que pelo que trabalharam tão arduamente, né? Não nisto, isto julgaram mal o próprio Deus. Em Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Essa é a promessa que nós temos do nosso Deus quando cumprimos os mandamentos do nosso Senhor. E contribuir e dar o dízimo também é um mandamento, que devemos ser fiel neles, né? Quando contribuímos e entregamos os dízimos do Senhor, devemos nos lembrar que as promessas de Deus não são somente materiais e não podem ser completamente experimentadas aqui na terra, mas certamente as receberemos em nossa vida futura no céu. Amém?
Oremos então, meus amados irmãos. Aleluia, Jesus. Nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos revela, Senhor, a cumprir os seus mandamentos. Queremos te pedir, Senhor, uma bênção tal, Senhor, sobre os nossos irmãos que vão contribuir com o dízimo, com as ofertas, Senhor. Senhor, queremos te pedir também, Senhor, aqueles, Senhor, que não estão trabalhando, Senhor, que não têm como ofertar, Senhor. Senhor, sobre eles eu também te peço uma bênção de tal maneira, Senhor, que eles possam, Senhor, futuramente, muito em breve, Senhor, o mais rápido possível, meu Pai, poder contribuir na tua casa. Suple, Senhor, as necessidades do teu povo. Abençoa a tua igreja ricamente, Senhor. Ó Deus maravilhoso, é no nome de Jesus, no nome precioso do teu Filho amado, que nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos essas bênçãos à tua igreja, ao teu povo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
conflitos raciais de 92, por causa do fogo em Malibu em 93, por causa do terremoto de 94, mas me marcou mais pelos amigos que fiz aí nos 14 anos que passamos aí nessa cidade tão linda, tão interessante, com minhas filhas crescendo e fazendo amigos aí, até que o Senhor resolveu nos tirar desse lugar, porque tinha outros planos para nós. Mas é sempre um prazer voltar à cidade e, se não pudermos voltar à cidade fisicamente, presencialmente, Deus nos brinda com essa chance de falarmos através da internet. Eu quero dar graças a Deus por isso. Obrigado mesmo pela honra de me abriu a chance de ministrar a palavra. Eu não quero me estender, eu já fui abençoado, achei lindo ver a Tati e a Tassi cantando, lindo, que eu não sabia que cantavam juntas. Parabéns, lindo, lindo. Eu peguei meu violão aqui e fiquei acompanhando o louvor. Mas eu queria compartilhar algo na palavra de Deus, algo a partir de um devocional que um irmão da nossa igreja me mandou ontem, e eu decidi expandir um pouco mais como palavra, baseado num texto que está em Atos 26, 13 e 14, que é Paulo contando como foi o encontro dele com Jesus. Todo mundo está me ouvindo bem ou posso continuar? Então, tá bom. É difícil falar por internet, a gente está sempre acostumado a falar, né? E eu estou há 100 dias, agora que nossos cultos presenciais voltaram, mas estávamos há 100 dias ministrando da igreja para a câmera, aí é impessoal falar para uma lente, né? E agora a gente, pelo menos eu estou vendo os irmãos, na igreja a gente via só a lente, aqui a gente está vendo alguns. Mas Paulo, contando lá para as pessoas que ele entrevistavam, Paulo diz, no capítulo 26 e 14, ele diz assim, vou ler o 13 também. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. E eu queria ficar com essa frase, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Nós que somos servos de Deus, nós que aprendemos a seguir a Jesus, desde que a gente se entende como servo de Jesus, a gente aprende que nós nascemos para vencer, para lutar e para vencer. Não é? Nós descobrimos que somos chamados para lutar. Desistir é coisa para fraco, né? Nós somos os tais, os vingadores do reino, nós somos os intocáveis de Jesus. E realmente nós temos inimigos a vencer, né? Temos 3 inimigos contra os quais a gente nunca vai parar de lutar. Primeiro é o maligno. Efésios 6 fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, falando que a gente não luta contra pessoas, mas contra inimigos, diz lá, contra principados, potestades, contra o reino das trevas. E contra esses não há trégua, nós temos que lutar contra o maligno. Depois nós temos que lutar contra a própria carne. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, sei que não há nada de bom em mim, isso é, na minha carne, e tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. A gente luta contra o maligno e suas hostes, a gente luta contra a carne, mas a gente luta também contra o pecado. Hebreus 12 fala, na nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue. Então, assim como Davi teve 3 inimigos, né, o leão, o urso e o gigante, nós temos esses 3 para vencer. E contra esses não há trégua, não há desculpa, não há feriado, não há o gongo batendo, dizendo você tem um tempinho, não há. É uma luta constante contra o pecado, a carne e o maligno. Mas eu queria falar hoje sobre lutas que nós não ganhamos nunca. Lutas contra as quais nós nunca vamos vencer. E é o texto de Atos que me faz pensar nisso. Porque na versão corrigida fiel diz, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões são pontas de ferro, são ferrões que eram colocados em bastões para ferir o gado quando o gado estancava, quando o gado não queria se mover. Então, era um impulsionador, era uma coisa que feria. E se o gado tentasse resistir, ele se machucava mais. E Jesus usa essa expressão para Paulo quando diz, Paulo, se você resistir, você vai se machucar mais. É duro, vai doer mais. E na outra versão diz, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então,
lutar contra os aguilhões, contra certos aguilhões, não temos, contra este, nós não temos chance de vencer. Nós temos que entender que são lutas perdidas. E queremos falar sobre essas lutas contra as quais nós não ganharemos nunca. Há uma expressão, eu não sei quantos assistiram, né? A mulherada talvez não, mas os homens provavelmente assistiram a saga do Rock Balboa, personagem que o Sylvester Stallone fez por muitos anos. E acho que é o Creed 2. Ele treina o filho de alguém que lutou contra ele para lutar contra o filho de um outro cara que lutou contra ele. E aí, nessa luta, no final, o boxeador treinado pelo Balboa está quase acabando com o outro oponente, e aí o pai dele, que já foi um lutador contra o Balboa, o Rock Balboa, ele vai lá e joga a toalha. E essa cena de jogar a toalha significa que o treinador reconhece que a luta dali para frente é inútil, é mais prejuízo ou até morte. Então, se o boxeador, se o que está lutando, o lutador não tem mais condições, nem ele pode parar para pedir para parar, então o seu treinador joga a toalha. E daí vem essa expressão jogar a toalha, que ficou tão popularizada, né? E nós, como cristãos lutadores, vencedores, mais que vencedores, nós temos que aprender que em algumas lutas nós temos que jogar a toalha. A primeira delas é contra a família. Quando um casal decide brigar sem tréguas um contra o outro, ambos estão perdendo a luta. Enquanto houver acusação, enquanto houver resistência a se renderem, essa casa vai ser um ringue. Todos nós sabemos disso. Enquanto pai e mãe não desistirem de suas convicções particulares e não se unirem em prol da mesma família a qual pertencem, eles vão estar lutando contra a família. E de vez em quando você ouve um marido dizer assim, se ela fosse melhor, se ela me obedecesse, ou a mulher dizendo, se ele fosse mais doce, ou se ele não fosse tão grosseiro, se ele não fosse tão cabeça dura, a família ia ser abençoada. É que ambos estão brigando contra a família. Então, a gente tem exemplos bíblicos. Há uma linda história de Isaac e Rebeca. Isaac que se casou com Rebeca, que ele mandou buscar, ele esperava uma noiva, e aí o empregado do seu pai, o Ebenezer, o Damasceno Eliezer, vai lá e traz a Rebeca, e Rebeca se casa com Isaac, um casamento lindo, uma coisa super interessante. E nascem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Rebeca se apega a Jacó. É uma história de favoritismo. E o Isaac se apega ao Esaú. E essa pegada de favoritismo vai deteriorando a família. E ambos perdem os filhos. Porque Jacó, ajudado pela mãe, engana o irmão e o irmão jura de morte ao Jacó tem que ir embora de casa e fica mais de 20 anos fora, e Esaú sai aprontando todas, para um lado e para outro, e o pai e a mãe perderam, a família perdeu os 2 filhos, porque não se uniram para abençoar os filhos, acabaram perdendo os 2. Na luta contra a família, vence quem joga a toalha e se rende ao controle do Espírito Santo. E essa é uma decisão, gente. Isso não é uma opção, não é uma hipótese. Você tem que decidir jogar a toalha. Eu não vou lutar mais contra a minha família. A Bíblia diz, lá no finalzinho da Bíblia, que Jonas entrou na arca e ele foi o 8º. Por quê? Ele passou primeiro a mulher, um filho, 2, 3, uma nora, 2, 3. Depois que ele passou todo mundo, ele foi o último a entrar. Ele não jogava contra a família. Ele não entrou primeiro e disse, vamos lá, gente. Não, ele queria ter a certeza que todo mundo entrou. Josué disse, 24:15 do livro dele, eu e minha casa serviremos o Senhor. Ele não lutava contra a família dizendo, eu já achei o caminho, agora é cada um que acha. Não. Na família, quando a gente não se rende, enquanto a gente não joga a toalha, a gente perde a batalha contra a família. Uma outra batalha que a gente perde é a batalha contra a oração. É outra luta inútil. Sabe, quando a gente decide que não vai orar, e aí nós vamos nos arruinando, nos machucando, e nós não achamos tempo para orar. Quando não arrumamos tempo para orar,
Nós estamos lutando contra a oração. E quem batalha para não orar, sempre se machuca. Você pode dizer assim, não sei, eu não aprendi. Poxa, tem um texto bíblico que eu posso dizer para você. Romanos 8:26 diz, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Os discípulos de Jesus disseram para Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Se você não sabe orar, se eu não sei orar, eu posso recorrer a Jesus. O que eu não posso é lutar contra a oração e dizer, não é para mim mesmo. Eu não vou orar, então, cada um que ore por sua conta, você vai só se machucar. É melhor jogar a toalha e se render aos pés do Senhor e fazer como fez Daniel. Daniel fazia tudo certinho, era um homem íntegro, um homem que servia a Deus, um homem reto. E lá na Babilônia, longe de sua casa, servindo ao rei, ao imperador, o imperador pagão, mas ainda assim ele era fiel a Deus. Quando os seus companheiros, não aqueles 3 que serviam com ele, mas os sátrapas, os governadores, por inveja dele, armaram um decreto que ninguém podia fazer oração a não ser a Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele, quando leu o decreto, Daniel 6:10, quando ele soube do decreto, não arrancou os cabelos, não foi procurar aqueles 13 e dizer, o que eu fiz contra vocês? Nem se defender de Nabucodonosor. Ele não lutou contra a oração, ele se rendeu a ela. Diz que ele, quando soube do decreto, foi para o seu quarto, abriu a janela que dava para Jerusalém e se dobrou diante do Senhor. Oração é a maneira de vencermos todas as nossas lutas. E às vezes lutamos contra a oração. Uma terceira luta que nós travamos e é uma luta perdida, inútil, é lutar contra a palavra de Deus. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Como é que você pode entrar numa luta desnutrido, sem ter alimento? Você já perdeu. Você não tem uma opção de dizer assim, é que eu não entendo bem, é que eu não leio bem. Hoje, você não precisa nem ler para saber ler para ler a Bíblia. Você põe a Bíblia falada. É um aplicativo grátis que você põe no seu celular. Eu caminho de manhã ouvindo a Bíblia. Quando eu volto da rua caminhando, eu já ouvi 5 capítulos da Bíblia. Eu já me alimentei. Antes de tomar o café com minha esposa, eu já me alimentei. Caminhando pela manhã. Você pode lavar louças ouvindo a palavra, você pode dirigir ouvindo a palavra, não te atrapalha em nada. Põe só um fone para não ocupar os dois e perder as buzinadas da rua. Então, quando você decide lutar contra a palavra, você vai perder. Você já perdeu. Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim, o meu povo foi destruído por falta de palavra, de conhecimento da palavra. Então, quando você luta contra a palavra, você acaba se perdendo. Se perdendo para quê? Para conteúdos escusos na internet, para conversas levianas, para o que você não deveria. Lutar contra a palavra é prejuízo. Se você não praticar a palavra, se eu não praticar a palavra, vou colocar na primeira pessoa, se eu não praticar a palavra, eu acabo praticando o que ela condena. Se eu não pratico a palavra, eu luto contra a palavra. Você quer ficar forte e se santificar? Jesus disse assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. E a última das lutas, que são inúteis na nossa vida, é lutar contra o chamado. Lutar contra o chamado. Paulo foi avisado pelo Senhor na hora que o Senhor o chamou e o derrubou da sua cavalgadura lá na entrada de Damasco. O Senhor falou, Paulo, estou te chamando para levar o evangelho aos gentios. E se você resistir, você vai se machucar. É minha função. Ouça isso, meu querido irmão, minha querida irmã, onde quer que você esteja. É minha função, é função de cada um de nós. Descobrir o nosso chamado, desenvolver esse chamado e aperfeiçoar esse chamado a cada dia. Paulo disse para Timóteo assim, desperta o dom que há em ti. Eu estou há 32 anos como pastor. Há muitas profissões que rendem muito mais do que pastorear. Eu tenho amigos queridos que estão ganhando muito mais dinheiro. Aí mesmo quando cheguei em Los Angeles, eu fui para Los Angeles porque quando cheguei aos Estados Unidos, eu fui para Filadélfia. E lá em Filadélfia, um empresário coreano se apegou a mim e a minha esposa e ele disse, olha, eu tenho confiança em vocês. Eu vou a Los Angeles, eu vou comprar um hotel e vou colocar vocês para gerenciar. E depois eu vou comprar um outro, aí esse fica para vocês e eu vou comprar esse outro para mim.
e vou fazer isso com outras pessoas. Era uma oportunidade de eu começar minha vida nos Estados Unidos legalizado, já com um bom negócio nas mãos. E eu fui a Los Angeles por causa desse amigo. Nunca comecei esse hotel, nunca gerenciei hotel nenhum. Quando eu cheguei a Los Angeles para visitar, o senhor falou: aqui é o seu novo lugar. Então eu deixei Filadélfia, onde fiquei apenas 8 meses desde que cheguei aos Estados Unidos em 1990. Desci para a Califórnia, aí eu fiquei 14 anos, daí nós fomos a Las Vegas e abrimos igreja, abrimos mais de uma em Los Angeles, e daí expandimos, e hoje há várias pessoas que são pastores em outras cidades que começaram através do nosso chamado aí em Los Angeles. Por quê? Porque eu entendi o chamado que Deus tinha para a minha vida. O senhor falou: não te chamei para ser um empresário. E quantas oportunidades tive? Eu te chamei para ser pastor de vidas. E eu sou feliz por estar nisso. Enquanto você não descobre o seu chamado, você não pode ser feliz e realizado. E há pessoas que brigam contra o seu chamado, já têm uma ideia do chamado, mas dizem: não, eu não quero isso para minha vida. Porque meu pai foi isso. Às vezes você é um filho de pastor e você diz: quero isso para minha vida, não. Minhas 2 filhas disseram que não queriam casar com os pastores. E as 2 estão casadas com ministros hoje, ambas servindo ao Senhor dentro da casa de Deus. Elas disseram: não, não quero. Eu vi o que meu pai passou, eu não quero isso para mim. Quero trabalhar com alguém que faça algo completamente diferente. E se casaram com pessoas que não estavam no ministério, e ambas estão hoje servindo ao Senhor no ministério com seus maridos também envolvidos no ministério. Porque você tem um chamado, e enquanto você briga contra o chamado, você só apanha. Você tem que entender isso. É sua função, você que me ouve agora. E eu creio que tive a chance de ministrar para você hoje para despertar isso em você e dizer: ó, você tem um chamado, você não pode lutar contra a família, você não pode lutar contra a oração, você não pode lutar contra a palavra, mas você não pode lutar contra o seu chamado. Se eu desisto do meu chamado, eu apanho, eu me machuco. E Jesus disse assim para aqueles que dizem assim: não, eu não tenho nada contra o chamado, eu só não quero. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Foi isso que Jesus disse para Paulo também na estrada de Damasco: Paulo, desista de lutar contra o seu chamado, você vai se machucar. E nessa manhã em Los Angeles, tarde aqui no Rio de Janeiro, eu queria perguntar isso para você. Quem sabe você tem lutado contra o chamado de Jesus para se render a ele. Quem sabe a sua família ainda não é aquela família que você esperava, porque você tem lutado para impor o seu ritmo. Vai ser do meu jeito. E o seu cônjuge diz a mesma coisa: não, vai ser do meu jeito. Você vem de uma criação e ela vem de outra. E aí cada um querendo impor seu jeito. Hoje, na minha casa, não é do jeito da minha família, nem é do jeito da família da minha esposa Ângela. É da família, do jeito que a nossa família nova, constituída por Deus, tem. Eu tenho algumas coisas da família de onde eu vim, ela tem algumas coisas da família de onde ela veio. Mas nós temos um jeito novo, porque nós paramos de lutar tentando impor um jeito particular, paramos de lutar contra a família e a família rendeu. Pare de lutar contra a família hoje. Pare de lutar contra a oração e comece a orar. Faça dela seu aliado. Pare de lutar contra a palavra. Passe para o outro lado do ringue. Junte-se à palavra. Alimente-se da palavra. Hoje, com 5 minutos de conversa com qualquer pessoa, eu sei se ela lê a palavra ou não. Porque quando a conversa é fútil, quando fala mais de personagem de Hollywood do que de personagem da Bíblia, quando fala mais de política do que de Jesus, eu falo: isso aí não lê. Isso aí não tem contato com a palavra. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos leva adiante. E o chamado. Ah, eu sou apenas a esposa de... Não, você tem um chamado. Você tem que descobrir esse chamado. Pode ser o chamado de Dorcas, das agulhas para costurar para os outros. Pode ser a chamada de servir para as igrejas começarem. Maria tem ajudado a começar tantas igrejas aí, me ajudou tanto. Às vezes o seu chamado é cooperar com a obra de Deus dessa maneira, e você acha que isso aí não traz visibilidade, não traz holofotes, mas você está servindo dentro do seu chamado. Se o Senhor te chamou para alguma coisa, desenvolva, faça. Quem sabe você está lutando contra o chamado de Jesus para se render a Ele. Ele já te chamou através de familiares, de programas de TV, de mensagens, de testemunho, e hoje está chamando através dessa mensagem aqui, vindo lá do outro lado do mundo. Então, chega de se ferir, chega de se machucar, renda-se,
Joga a toalha essa manhã. Joga a toalha nesse momento. Entregue-se ao Senhor. Se você quer se render hoje a Jesus, eu quero orar com você. Se você quer quem sabe está nos assistindo, está junto com amigos aí ou com a família, mas nunca deu sua vida para Jesus. E você reconhece, não tem dado certo. Já tentou outros caminhos, já tentou coordenar você mesmo e não funciona. Renda-se, joga a toalha e você vai descobrir que é muito mais proveitoso e menos doloroso render-se ao Senhor. Eu quero orar com vocês, espero que estejam aí ainda. Queria orar nesse momento para que o Senhor nos ajude. Às vezes até para se render é difícil, né? A gente resiste, está apanhando, mas a gente resiste. E o Senhor não quer que você se machuque mais. E Ele vai te ensinar a se render. Renda-se ao Senhor. Há um cântico que diz: eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso para viver. Você precisa se render a Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo que juntos passamos. Te agradecer por essa palavra que o Senhor pôs no meu coração, que eu espero que tenha falado para alguém. Senhor, tu sempre falas. Pode ser que nesse grupo que nos assiste, que participa dessa transmissão hoje, uma pessoa está precisando ouvir isso, para se render a ti. Em nome de Jesus, eu quero clamar por essas pessoas, sim, para que essa palavra alcance o fundo do coração. Essa palavra simples não volte vazia. Pai, em nome de Jesus, quero declarar isso em nome de Jesus. Que joguemos a toalha nessa hora, Senhor. Eu me rendo. Como uma pessoa que, ao ser assaltada, levanta as mãos mostrando que não vai se render, que não vai oferecer resistência, que não vai se opor, e levanta os braços para mostrar que não vai tomar uma arma ou armar alguma coisa, diz: eu me rendo. Que possamos estar nessa atitude espiritual, dizendo: eu me rendo, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu não vou lutar mais contra a Tua vontade, eu não vou lutar mais contra a palavra, eu não vou lutar contra a oração, eu não vou lutar contra a família. Eu vou me render. E por nos rendermos, a Tua bênção nos alcança. Eu abençoo esse povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Espero que você tenha sido abençoado. Mais uma vez, obrigado por estarmos juntos. Quem é que assume agora? A Esther? Isso. Amém. Prazer, pastor. Essa palavra falou muito com a gente, principalmente comigo. Porque, bom, glória a Deus. No meu caso, eu cresci no Evangelho, mas a gente não pode lutar contra as batalhas que já são vencidas, como você falou, né? Então, a gente não luta contra a ação, não luta contra a palavra de Deus, a gente não luta contra o chamado, mas a gente tem problema com a família. Verdade, é verdade. Porque a gente aqui em casa, a gente tem um pouquinho disso, porque às vezes a gente fala assim, os meus e os teus. E o Senhor está falando assim, não são os meus nem os teus, são os nossos. Né? Verdade. Que a gente possa entender, né, que não tem mais isso. A gente tem que aprender que são os nossos, é a nossa família. E o Senhor falou muito comigo agora. Eu sei, tenho certeza. Eu creio que vou estar refletindo um pouco mais nisso e vigiando, né? Porque às vezes a gente tem tudo isso, né? Está seguindo, falando da palavra, seguindo a verdade, mas sempre tem uma coisinha que a gente precisa mudar, né? Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço. Nossa, viu? Muito obrigada. Amém, amém. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor pela sua linda palavra, linda mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, reunidos, Senhor, como igreja, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, Senhor. Que o Senhor nos mostrou nesta manhã, Senhor, quão importante é a união nas famílias, Senhor. Quão importante é, Senhor, a gente colocar de lado o nosso orgulho, as nossas vaidades, Senhor. E colocar, Senhor, o amor, Senhor, aplicar, Senhor, o verdadeiro amor, Senhor, ao próximo, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela vida do teu servo. Abençoa a sua vida, Pai. Guarda o seu lar, guarda a sua família.
filhos, sua esposa. Senhor, prospera o trabalho do teu servo, continua usando para a tua glória, para que o teu nome seja glorificado cada vez mais, Senhor. Protege ele, Senhor, contra todo o mal, contra toda a seta do inimigo, Senhor, e continua, Senhor, protegendo o teu servo, Senhor, providenciando tudo aquilo que ele precisa, realizando os bons desejos do seu coração, Pai. No nome de Jesus, te louvamos pela vida dos teus servos, Senhor, que se prontificaram estar aqui neste momento, ouvindo a tua palavra. Guarda cada um, protege, derrama a tua graça, derrama paz nos corações, Senhor, que possamos estar mesmo, Senhor, colocando, Senhor, o nosso chamado diante de ti, vivendo uma vida de oração, Senhor, amando as nossas famílias, Pai, e no nome de Jesus, buscando cada vez mais da tua palavra, Senhor, para que possamos ser edificados e estar prontos, Senhor, para a tua vinda, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, a igreja Emanuel, a igreja nesta cidade, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, Senhor, guarda a tua igreja, protege, Senhor. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Pastor Jason,